Bom, a aula nossa de hoje é sobre comunicação empresarial, perfeito? A gente vai ter diversas aulas onde eu vou colocar passo a passo todos os itens. A gente vai falar sobre os conceitos básicos hoje. Na outra aula a gente vai falar sobre erros na comunicação e processo da comunicação. A outra aula a gente vai falar sobre ouvir para se comunicar melhor, comunicação não verbal, comunicação na empresa. E depois a gente vai falar sobre ferramentas corporativas e a encerra a disciplina e vocês vão ter uma avaliação, perfeito? Então, eu vou mudar agora para vocês verem a apostila. Bom, nós temos a apostila aqui. Quem viu a apostila, viu que tinha essa parte aqui. Hoje a gente vai tratar sobre conceitos básicos, que seria entropia e ruídos. Agora, comunicação. Pessoal, a comunicação, ela efetivamente é o mais importante meio de integração ou separação das pessoas, tá certo? De colaboração ou conflito, de cooperação ou de competição. Então, nós, seres humanos, a gente nasce já com essa habilidade de comunicação. Quando a gente é bebê, quando a gente é criancinha ainda, a gente se comunica, chorando, com gestos e assim por diante. A gente nunca para. Ao mesmo tempo, existe o aparato humano, que é o básico para a gente poder conseguir se comunicar, que é o cérebro, sistema nervoso, a fala, a audição e a visão. É com esse aparato que a gente consegue se comunicar. A comunicação também tem pontos fortes e pontos fracos. Por exemplo, subjetividade. O que é subjetividade? Quando a pessoa vai se comunicar com outra, ela transmite o pensamento dela. E, às vezes, o teu pensamento não é igual ao pensamento do outro. Aí entra em choque. Isso pode ser um ponto forte e um ponto fraco. Diferenças individuais. É exatamente em termos de personalidade. Diferenças culturais. Essas diferenças culturais, de repente chega um nordestino aqui, pede para você jogar uma caneta no lixo, e na realidade ele não vai falar isso. Ele vai falar para você pegar a caneta e rebolar no mato. Aí você concorda que não, a comunicação fica falha? Aí, diferenças culturais, preconceitos, o efeito de halo, eu vou explicar para vocês já já, o efeito halo. Superficialidade é aquela comunicação, já aconteceu com vocês, quando você está trabalhando de repente, e um colega chega para você na tua frente e fala assim, ô, camisa bonita, hein, amigo? Uf. Ou então, teu cabelo tá lindo, hein? Acabou. Você não sabe se o cara está tirando sarro da tua cara, não sabe se ele está te elogiando, ele não sabe se ele está com raiva de você, está com inveja do teu cabelo, você não sabe nada disso. Isso porque a comunicação, nesse caso, foi superficial. Então, e dificuldade de compreender a outra parte. Essa dificuldade de compreender a outra parte é justamente quando, por exemplo, você tem um idioma e a pessoa, inglês e português, você não consegue compreender a outra parte. Todos esses problemas que eu citei para vocês criam um negócio chamado ruído e entropia. Mas antes, eu vou explicar o efeito halo. O efeito halo é o seguinte, pessoal. Um dia, imagine o seguinte, esse efeito halo, ele é aquela jogada que se fala assim, a primeira impressão é que fica. Já ouviu falar nisso? Imagine que se você foi convidada a fazer uma entrevista de emprego. Você chega lá, um emprego, por exemplo, no escritório de advocacia. Aí o que você faz? Você chega lá de mini saia, com cabelo azul e branco, toda pintada, com roupa esporte. Aí você fica lá achando que tá ganhando tudo, né? Tá super linda, salto altão desse tamanho, você vai abafar. Só que o que acontece? Tem você e mais 5 pessoas. De repente, o entrevistador chega e passa por vocês e dá bom dia. Opa, bom dia. Você, o entrevistador, ele chega e passa por vocês, passa por você. E dá bom dia para todas as 7 pessoas, você e mais as 6 pessoas, você e mais 5. O efeito halo diz o seguinte, inconscientemente, o entrevistador vai passar por você. Se a impressão que ele teve de você foi uma boa impressão, a probabilidade de você levar vantagem na entrevista vai ser grande. Mas, inconscientemente, se ele passar por você dar bom dia e ele tiver, por alguma razão, uma impressão ruim de você, por você estar mal vestido, até mesmo por você, por exemplo, estar vestindo uma roupa igual a roupa da vizinha que ele acabou de brigar, ou na semana passada discutiu com a vizinha, quebrou o pau com a vizinha, ele vai lembrar daquele fato e
inconscientemente, ele não vai gostar, não vai ter boa impressão de você. Nesse caso, se por um acaso ele passar por todo mundo e reparar em você e ter uma má impressão, a probabilidade de você entrar existe. Você pode entrar. Você vai fazer entrevista de emprego e vai entrar. Mas se você errar uma vírgula, o entrevistador, inconscientemente, ele vai te cortar. Detalhe, ela é uma situação que acontece com muita frequência no ambiente organizacional, especialmente durante processos de seleção para ocupar determinado cargo. Pessoal, o efetuá-lo é ciência, ocorre. Então, quando vocês forem para uma entrevista de emprego, vá de acordo com o ambiente. Se você, por exemplo, vai em empresa de uma loja de esportes, tudo bem, vai em esporte. Mas se você for, por exemplo, numa clínica médica, num escritório de advocacia, contabilidade, vá vestida de acordo com o ambiente. E detalhe, quanto menos atenção você chamar, melhor. Entenderam a jogada? Entenderam o que é efetuá-lo? Então, olha como está escrito aqui, ó. Olha, esta é uma situação, ó, que acontece com muita frequência no ambiente organizacional, especialmente durante os processos de seleção para ocupar um determinado cargo. O selecionador, ele é inconsciente, ele é um ser humano, vocês também, acontece com vocês. Inconscientemente, a pessoa olha e, pô, gostei daquela pessoa. Ele não vai falar, eu não gostei da roupa daquela mulher, porque é uma roupa parecida com a roupa da vizinha que eu quebrei o pau na semana passada, então eu vou prejudicar ela. Não. O selecionador, ele é um cara profissional. O cara é um cara honesto, só que o inconsciente dele faz com que a má impressão faça que, se você errar uma vírgulazinha, ele te corta. Entropia na comunicação. O que é entropia? Na esquina de uma rua, você pega um revólver, um 38, e dá um tiro na direção da outra esquina da rua. Tem mais ou menos uns 100 metros, não tem? O que acontece com a bala? A bala, quando você atira a bala, ela sai do relógio, ela sai do revólver com uma intensidade forte, não sai? Só que conforme vai indo, conforme ela vai passando, o que acontece com a bala? Ela cai. Ela perde a força. Se você tem uma arma na mão e atira numa parede a 3 metros de distância, a bala vai e tira e faz um buraco na parede. Agora, se essa parede estiver a 100 metros de distância, mesmo se você mirar na parede, quando se atirar, a bala sai e vai caindo e perdendo a força. Essa perda de força se chama entropia. Agora eu vou dar um exemplo em cima da comunicação. Imagina que você está numa balada, tá? Você está numa balada. Não começou música nenhuma. O DJ lá não começou. DJ. DJ, não começou nada. Aí chega uma pessoa, você está numa ponta da sala, do ambiente que você está, e uma pessoa um pouquinho longe de você, chega para você e fala assim, olha, Cristiane, bom dia. Oi, Isabela, bom dia. Aliás, boa noite, né? Balada de dia não dá, né? Isabela, boa noite. Você vai escutar? Você vai escutar. Não tem nenhum som. Agora, imagine que começa a música. Tá? Começa a música. Pá, 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 pá. Aí, na mesma situação, não tem ninguém, só tem você e a pessoa na balada. Aí, o que acontece? A pessoa chega para você e fala, boa noite. Você vai escutar? Não vai escutar, né? Concorda comigo que você não vai escutar? Sabe por quê? Porque o som sai da boca da pessoa e quando o som começa a ir na direção do teu ouvido, ele começa a ter ruídos no meio. Aí ele faz o quê? Perde a força e você não consegue escutar. Aqui, o som saiu e não alcança o meu ouvido, cai antes. E você não escuta o boa noite da pessoa. Aí o que você tem que fazer? No caso da arma lá, é um 38, né? Para você alcançar a bala no outro lado do quarteirão, você tem que usar um fuzil com mais força, que tem mais força. Aí você atira, aí a bala vai até o final. A mesma coisa, a entropia na voz, da comunicação. A pessoa, para dar boa noite para você, quando tiver a música tocando, o que ela faz, pessoal? Ela grita, ela aumenta a intensidade inicial da voz dela. Porque aí sim, passa
pelo ruído da música e vai até teus ouvidos. Mas olha, mesmo assim, perde força. Por quê? Mesmo quando a pessoa, se não tem nenhum som e a pessoa grita, vamos dizer que tem uma pessoa do lado dela, da pessoa lá, tá? Que vai gritar boa noite. Quando ela grita para mim, boa noite, a pessoa do lado dela vai tomar um susto. Fala, pô, que isso, meu? Você tá doido? Para com isso, meu. Pô, estourou meu tímpano aqui. Só que quando você recebe, você não recebe com a mesma intensidade. Você recebe assim, ó, boa noite, boa noite. Não é assim que acontece, pessoal? Música ligada, a pessoa do outro lado da sala grita, boa noite. Aí você recebe o boa noite. Não, você não recebe, você recebe boa noite, porque a intensidade do som com o ruído vai perdendo a força. Isso se chama entropia. Perfeito? Compreendeu, Alberto, o que é entropia? Por que que no som da comunicação acontece a entropia? Porque existe um negócio chamado ruído, certo? O ruído, ele atrapalha a comunicação. Nesse caso aí, é um ruído que a gente chama de físico, perfeito? Então, existem outros tipos de entropia que eu vou citar depois para vocês, não agora, tá certo? Bom, por exemplo, uma entropia, vou dar um exemplo de uma entropia na comunicação tipo e-mail ou comunicação no WhatsApp. Olha a entropia, olha a perda de força. Você vai mandar, imagine o seguinte, o cara tem um escritório, tem um cliente na frente dele, ele vai imprimir, o cliente chega para ele, ó, nosso contrato é de 100 mil reais, só que imprime o contrato para mim, que eu te pago 50 mil agora. Aí o cara vai na impressora e começa a imprimir o contrato. Tem 4 páginas do contrato. Na segunda página, acaba a tinta da impressora, pessoal. Olha o desespero do cara. Aí sabe o que o cara faz? Né? Ele liga, ele pergunta, procura se tem o cartucho, pergunta para alguém, para o pessoal lá se tem cartucho, o cara começa a se desesperar, aí ele liga para o cara não atende, liga para a assistência lá, para a loja que tem e não atende, para o fornecedor dele de cartucho e não atende, aí ele resolve colocar abre o WhatsApp e manda uma mensagem do WhatsApp. 2 maneiras de ele mandar a mensagem do WhatsApp. Primeira maneira de ele mandar a mensagem do WhatsApp. Ele chega para o cara e fala, começa a escrever, olha, o João, o Sérgio, é o seguinte, cara, chegou um cliente meu aqui, o contrato é de 100 mil reais, esse contrato aqui eu não posso perder, ele vai me pagar 50 mil reais. Aí eu cheguei na impressora, comecei a imprimir o contrato, imprimi uma folha, 2 folhas, na terceira folha acabou a tinta, procurei a tinta em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é gaveta, perguntei para o meu pessoal aqui, tentei ligar para você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, não consegui, e agora eu estou mandando uma mensagem no Zap para você, que eu sei que você lê o Zap, e para você, por favor, me mandar um cartucho de tinta para mim. Pessoal, algum de vocês gosta de receber no WhatsApp mensagens compridas? Quem é que gosta de mensagem comprida aqui? Não. Imagina o seguinte, a mensagem foi com uma intensidade enorme para o cara, não foi? O cara chegou e digitou a mensagem com uma intensidade. Clicou lá em enviar e a mensagem foi para o cara. Só que quando o cara recebeu, que viu aquele linguição para ele, o que você acha que o cara vai fazer? O cara, pelo amor de Deus, eu não vou ler essa porcaria. O que acontece? O cara não vai receber o cartucho e vai perder o cliente, vai perder o contrato. Isso se chama entropia. Você manda uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp, com uma intensidade enorme, mas você exagerou tanto nessa mensagem que quando chega do outro lado, ó, caiu. E o cara nem vai olhar. O certo nesse caso seria o quê? O cara chegar, mandar o WhatsApp e falar, me manda um cartucho de tinta preta para a Epson tal, urgente. E manda o cartucho, e manda o WhatsApp para o cara. O cara, quando ele lê o WhatsApp, às vezes até no próprio início, só no aviso do WhatsApp, ele vai ver. Ele falou, opa, pessoal, manda lá. Manda o cartucho fulano lá, porque ele está precisando urgente. Não perdeu força a comunicação. Concorda comigo que assim não perde força? Aí o que acontece? A entropia é inexistente, praticamente inexistente nessa hora. Isso se chama entropia na comunicação. Não só a voz com ruído físico, como eu falei para vocês, mas também esse tipo de ruído que seria o excesso de
de informação para a pessoa, utilizada, por exemplo, no meio de comunicação como o WhatsApp. Essa entropia, no caso, não é uma perda de intensidade, e sim uma perda de qualidade de assimilação do receptor. Perdeu a qualidade. O receptor, que é o cara lá, o fornecedor dele, olhou aquela mensagem, viu que é muito grande, ele perdeu a vontade, para não dizer coisa pior, de ler a mensagem do cara. Aí, essa perda, de alguma forma, quando você precisa de alguma informação urgente, principalmente quando estiver dentro da empresa, não enrola, certo? Não seja prolixo. Peça diretamente o que você precisa, tá bom? E assim por diante. Bom, vamos lá. Outra coisa importante nesse tipo de comunicação, que também tem muito a ver com entropia, com essa perda de vontade do receptor ler a tua mensagem. Quando você manda um e-mail, por exemplo, de uma empresa para outra, e manda termos coloquiais, usa gírias. Não, né? Você chega pro cara e fala assim, imagina aquele zap lá, ô cara, manda uma porcaria desse teu produto aqui, que eu tô precisando com urgência, tá? Como é que eles falam aí? Ô, mano, manda aí para mim a mensagem, porque eu tô precisando dela urgente. Você concorda comigo que esse tipo de comunicação, esse tipo de fala, parece que o cara tá rindo. Parece que o cara não está nem aí. Manda essa porcaria para mim que eu estou precisando com urgente. É diferente. Então, quando for fazer uma comunicação, uma solicitação de comunicação, nesse sentido, tenha sobriedade, seja curto e grosso, curto e grosso. Vamos falar agora sobre ruídos na comunicação. Na comunicação existem 4 tipos de ruído. O primeiro ruído é um ruído que a gente chama ruído físico. Ruído físico, no caso da comunicação, Barulho? é barulho. É barulho. Por exemplo, vamos ver na sala de aula, estamos assistindo a sala de aula, está aqui mesmo. De repente, a Midori pede para a menina dela está conversando com outra coleguinha, e a Midori liga o microfone. Ela começa a falar, vocês vão conseguir entender a aula? Não. Isso é ruído. Você está numa sala de aula, aí lá na Lapa, o ônibus lá começa a acelerar. A gente vai entender a aula? Não vai conseguir, porque isso é ruído físico. Então, o ruído físico é de origem externa a nós. Tá? É aquele ruído que acontece de fora da janela, fora do teu corpo. Porque teve um engraçadinho de um aluno meu na faculdade e falou assim, e o barulho do meu estômago, o ronco do meu estômago? O ronco do estômago, para ele não é ruído, vai ser ruído para os outros. O cara está conversando e de repente, aí é um ruído externo. Isso se chama ruído físico. Construções, trânsito intenso, o som alto de uma balada, o som da balada é um ruído físico, que eu dei o exemplo para vocês, certo? E assim por diante, tá? Outro tipo de ruído é o ruído fisiológico. Ruído fisiológico é o seguinte, pessoal. Daisy, imagine que você está aí assistindo a aula, de repente dá uma vontade tremenda de sair no banheiro. Mas você não pode sair, porque você tem que assistir a aula. Você vai conseguir assistir a aula? Não. Leidiane, você de repente está na sala de aula com uma dor de cabeça enorme. Você vai conseguir assistir a aula? Não, né? Vandinha é tão novinha. Estou segurando aqui. Mariana, de repente você está na aula e te dá uma cólica menstrual, com aquela cólica cólica arretada. Você vai conseguir assistir a aula? Não. Isso aí se chama ruído fisiológico. É que qualquer questão fisiológica que bloqueia a comunicação. Dor de cabeça, dor no corpo, alguma doença que a pessoa tem. Eu, por exemplo, eu estava terminando quase terminando uma das últimas aulas em pós-graduação, eu comecei a ter cólica, que eu pensei que era cólica renal, sabe aquela dor renal? Na realidade não era dor renal, era, como fala? Apendicite. Pergunta se eu consegui assistir a aula. Não consegui. Da sala de aula, fui direto para o hospital ser operado. Eu nem lembro que eu estava na sala de aula. Eu nem lembro de ter ido para a sala de aula, para a aula naquele dia. Então, isso são ruídos fisiológicos. Vocês estão compreendendo que esses ruídos, esse físico e fisiológico, eles atrapalham a comunicação? Agora vamos falar sobre ruído psicológico. Imagine o seguinte, a Silvana foi para a aula. Onde é que você estuda, Silvana? Que unidade?
Na Lapa. Na Lapa. Na Lapa. Tá. Aí a Silvana está na casa dela, vai para a aula. Quando ela chega na aula, ela lembra que esqueceu 2 ovos dentro da chaleira cozinhando. Detalhe, não tem ninguém na casa dela para desligar o fogão. Ela vai conseguir assistir a aula? Não. Não, né? Não vai conseguir assistir a aula. Isso se chama ruído fisiológico. De repente, a Roseli, ela está assistindo a aula e lembra que não pagou o cartão de crédito. Ela não pagou o cartão de crédito. Putz, olha os juros que ela vai pagar, a multa e juros. A Roseli vai conseguir assistir a aula? Não vai. Isso se chama ruído psicológico. Você não consegue se comunicar, ou não, mesmo, está com um monte de colegas batendo papo lá, está na balada, conversando com o pessoal e de repente você lembra que, putz, não paguei uma conta. Acabou para você a noite. Nunca aconteceu com vocês isso? De acabar, por exemplo, a noite, por acaso, por conta de algum ruído desse tipo? É isso que acontece, tá? Bom, e vamos lá. Outro, e o último exemplo, tá? Porque esse é o último penúltimo ruído. Imagine que você está indo para a aula no ônibus, olha para a janela do ônibus e vê teu namorado com uma loira no bar. Você chega na sala de aula, vai conseguir assistir a aula? Não vai, certo? Possível. Então, é isso. Esse é o ruído psicológico. E para o final da nossa aula agora, a gente vai falar sobre ruído semântico. O ruído semântico é o seguinte. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Faltam 10 minutos. Eu trabalhei 8 meses. Eu morava em Fortaleza, paulistano, e morava em Fortaleza e trabalhei durante 8 meses no Piauí. Eu fui até um teatro, me convidaram para assistir uma peça de um teatro, de um stand-up lá de um comediante. O teatro lotado, o cara falando, todo mundo rindo. Eu não estava entendendo uma única palavra do cara. O cara contava uma piada porque a mulher do fulano de tal, que não sei o quê, rebolava não sei o quê, que era retado, não sei o quê, não sei o que lá, todo mundo caía na risada. E eu ficava lá besta, quadrado. Outro exemplo. Você, de repente, imagine que o teu namorado gosta de Star Trek, do Jornada nas Estrelas. Aí ele te leva, num dos encontros, para assistir um seminário sobre Star Trek. Aí quando vai falar sobre o Capitão Kirk, o Spock, o Worf, vocês vão entender alguma coisa desse seminário? Não vai entender nada. Isso se chama ruído semântico. Outro ruído semântico é aquilo que eu falei para vocês, por exemplo. Aqui em São Paulo é amiga, sei lá o quê. Lá no Ceará é mulher. Rebolar no mato, jogar no lixo. Arretado é bom. Tem aquela parte do égua. O égua, por exemplo, tem várias funções do égua. Tem o égua que é égua, significa que o cara tá, puxa vida. Tem assim, égua, o cara não está aguentando mais. E assim por diante. Pois não, fala, Luiz. Aqui em Goiânia é o uai. O uai, Goiânia, o uai. O que é o uai, Cáspita? O que é o uai? Da mesma coisa, eu chego no Ceará e falo, Cáspita. O cara vai pensar o que é. Professor, e o arriégua do Ceará? O arriégua, não é o arriégua. Não é o arriégua. Mas na minha época agora é arriégua. Mas olha, lá agora tem o eras. O eras não é o égua de Belém do Pará, não é o égua do Pará. O eras é o arriégua reduzido. Então é muita coisa. Eu sei porque eu morei no Ceará e em Belém do Pará e já trabalhei em tudo quanto é estado lá do Norte e Nordeste. Então eu já manjo tudo isso. Só não fui lá em Goiânia nem em Minas Gerais. Minas Gerais eu só visitei. Mas o Brasil é enorme. Esse tipo de ruído semântico também atrapalha muito a comunicação. Perfeito, pessoal? Então, nós tivemos, na aula de hoje, falamos o quê? Nós falamos sobre entropia, falamos sobre tipos de ruído físico, fisiológico, psicológico e semântico. Perfeito?
O ruído físico, barulho. O ruído fisiológico, dor de cabeça, dor no rim, cólica renal, cólica menstrual. Ruído psicológico, meu Deus do céu, esqueci a chaleira ligada, vai explodir tudo lá em casa, não tem ninguém para apagar o fogo. E o ruído semântico, que é aquele ruído regional, quando a pessoa conversa com outra ou vai até um ambiente onde as pessoas, o ambiente é de uma região e você é de outra. Você tem muita dificuldade de se comunicar. Perfeito? Alguma pergunta sobre isso? Bom, só para sintetizar, o ruído é tudo aquilo que prejudica a comunicação. Você com dor de cabeça, você preocupado com alguma coisa, o barulho do motor do ônibus, uma pessoa usando termos específicos e apenas conhecido na região que ela vive, prejudicam a comunicação. Então, e uma vez presente o ruído em meio à comunicação, faz com que a mensagem perca a intensidade. Quando existe o ruído e a mensagem perde a intensidade, ocorre o quê? Ocorre a entropia. E uma comunicação com uma entropia alta, ela não é bem feita, ela não é completa. E detalhe, pessoal, mais tarde nessa disciplina vocês vão perceber a importância de evitar a entropia na comunicação. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Então, pessoal, eu gostaria que vocês realmente, efetivamente, tivessem compreendido a aula. Eu acho que compreenderam, certo? E na próxima aula, a gente vai dar continuidade dessa disciplina de comunicação. Ok? Tá bom? Até mais. Espera, não sai não. Não sai não. Não sai. Eu só fechei o vídeo. A gente tem 3 minutinhos ainda para compreender. Vocês vão compreender daqui a umas aulas, vocês vão compreender a história. Então, quando, por exemplo, a Deise perguntou alguma coisa, eu parei. Está gravando ainda, mas depois eu edito, eu vou cortando. Eu corto. Ah, tá. Eu corto, sem problema nenhum. Tá? Quando alguém perguntar alguma coisa que eu não sei, eu dou uma paradinha. Aí falo, continuando a aula, então. Aí eu, continuo no vídeo. Tá certo? Então, por favor, amanhã eu vou publicar essa aula de hoje aqui. Bom, Isabela, muito obrigado. Sérgio, obrigado. E boa noite, se Deus quiser, tá? Muito obrigado. Vejam a sala de aula amanhã. Boa noite. Tá? Boa noite. Tá? Professor. Gostaram da aula? Oi, fala. Peraí, quando que vai ter a próxima? Amanhã a gente decide se vai ser segunda ou a próxima quinta-feira, tá? De qualquer maneira, quinta-feira vai ter. Agora, a segunda é para a gente adiantar a matéria. Tá bom. Tchau, pessoal. Tá gravando. Tchau pra todos. Sérgio, Boa noite. Sérgio, Boa noite. Gostaram da aula? Foi boa? Muito bom. Foi boa, maravilhosa. Graças a Deus. Muito obrigado. Boa noite, viu? Estudem. Boa noite, professor. Obrigado. Isso eu vou colocar no vídeo. Isso eu vou deixar no vídeo. Boa noite. Até mais, Roseli. Até mais, Vandinha. Ó, vai cortar já, tá? Falta 1 minuto. Vocês têm 1 minuto para se mandar da aula. Tchau, Isabela, Silvana, Adelina. Boa noite, professor. Ediana. Tchau. Tchau, Walter. Boa noite, professor. Tchau, pessoal. Tchau. Cristiane, boa noite, Cristiane. Até mais. Walter, até mais. Adenilda. Nicole, boa noite. Aldelide, boa noite. Adelina. Boa noite, professor. Ediane, boa noite. Creuza. Walter, tchau. A Simone só fica assim. A Simone fica lá, né, Anha, né? Aperta esse negócio para desligar, Simone, isso aí. Pô. Oi? Tchau, pessoal. Estudem, por favor. Olha, a minha alegria é ver vocês aprendendo, tá? Não esqueçam disso, tá? E estou à disposição de vocês sempre, viu? Até mais, pessoal. Tudo mais. Daqui a pouco vai cortar. Faltam 10 segundos. 9, 8, não sei. Deve ser 10 segundos. Tchau. Até mais. Vou fechar. Até mais. Lourdes, até mais, Lourdes. Até mais. Tchau.